Boa tarde, estamos aqui hoje com Bárbara Branco e José Condensa para a revista Mudarte e vamos fazer algumas perguntinhas. Vamos a isso. Okay? Então, nós sabemos que vocês são ambos atores e deste modo temos aqui algumas perguntas nesse âmbito. De que forma é que a representação vos fez crescer enquanto pessoas? Quem começa? Começo eu sempre. É sempre assim. Eu chuto logo para Não, fez completamente. Principalmente a Escola de Teatro de Cascais, que foi onde nós andámos os dois. É uma escola que, para além de formar atores, eu acredito muito que forma pessoas. A forma como nós vemos o mundo, os assuntos que nós discutimos, assuntos que são atuais, do nosso tempo, pertinentes, e que nos fazem pensar. Na altura, quando entramos na escola com 15 a 16 anos, abordamos temas que muitas vezes não são abordados nas escolas ditas normais. Sim. E que por isso nos obrigam a pensar o mundo de uma forma diferente, seja a nível político, de sexualidade também, faz-nos questionar o mundo em que vivemos e aprender a tentar ser melhores. Acho que isso também é o trabalho do ator, porque é um serviço público o nosso trabalho. Eu acredito que nós fazemos isto para as pessoas, porque sem público não faria sentido. E se não compreendermos o nosso público e as diferentes pessoas que existem no mundo, não somos tão bons atores. Por isso. Sim, e acima de tudo eu acho que é uma profissão na qual trabalhamos com sentimentos e com emoções. E, portanto, o teres que desenvolver uma inteligência emocional desde muito cedo faz com que naturalmente tenhas que crescer mais rápido, porque tens que ter um entendimento do mundo também diferente e uma sensibilidade em relação ao mundo diferente. E depois acho que há aqui outra coisa, que é uma das partes mais importantes da nossa profissão, que é o pôr-te no lugar do outro, pôr-te nos sapatos dos outros e teres empatia pelo outro. Eu acho que isso dá-te uma consciência também ou seja, ajuda-te a crescer no sentido em que obriga-te a ver a vida com outros olhos também, através da ótica de outra pessoa. No que tu disseste, Bárbara, de que forma é que vocês conseguem exprimir nesta vossa área? Ok. Toda a nossa área é uma área de expressão, não é? Exato. E, portanto, todo o nosso trabalho obriga-nos a trabalhar com a expressão, tanto do corpo como da voz. E, portanto, mesmo no nosso treino enquanto atores, isso é uma coisa que é feita com muito rigor. O trabalho do corpo, nós temos aulas de movimento, temos aulas até de dança, muitas vezes, para desbloquear o corpo. E, portanto, o nosso corpo é um veículo para a nossa arte também. Sim, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que nós trabalhamos com o nosso corpo, o ator. Sem corpo, o corpo é a ferramenta de trabalho. Sim. Então, nós para nos exprimirmos, acho que tem muito a ver com isso. Para além do lado que nós desenvolvemos de estudo teórico, a questão de pôr em prática e pôr no corpo é muito importante. E tornar isso uma coisa verdadeira, não é? Porque acho que os atores são o que não notas que é a brincar ou a fingir. Vocês estão a par que atualmente fala-se do teatro e da falta de recurso que existe no teatro. Vocês sentiram isso na pele? Isso prejudicou o vosso modo de vida? Sem dúvida, eu acho que o teatro é assim, vai ser sempre da cultura o parente triste, que é que muitas vezes dizemos isso, porque o teatro é uma coisa que todos nós, mesmo antes, eu sempre tive o teatro na minha vida, mas mesmo quem não tem, o teatro é uma coisa que nós temos como segura. Sim. Acho que é uma coisa que nós partimos do pressuposto que desde que fomos ao teatro infantil, fomos ver nas peças da escola, íamos uma visita de estudo de uma peça de teatro, mas nunca pensamos que aquilo é uma profissão e que muitas vezes são pessoas que não têm, lá está, contratos, e quando as companhias ou os grupos de teatro não são subsidiados ou não conseguem ganhar um concurso para ter o dinheiro para fazer uma peça, muitas vezes não consegues pôr em prática. E muitas vezes, para além das pessoas que pisam o palco, é um grupo que está gigante atrás, com muitos técnicos, muita gente que precisa de ser paga pelo seu trabalho, e que muita gente não consegue ver isso. Eu acho que tem a ver com uma forma de nós, portugueses, vermos também a arte. Acho que a arte é um entretenimento. Nós, quando temos alguém que é um amigo que é cantor, ou que é muito fácil às vezes pedir uma borla no sentido de um bilhete, é só um bilhete, não sei o quê. Mas a verdade é que muitos grupos de teatro, e não falamos tanto por nós, porque nós também temos a sorte de trabalhar em grandes companhias, mas muitos grupos de teatro, essa não é a realidade. A realidade é quase à bilheteira, quase pagam para trabalhar. E é complicado, isso é muito complicado. Felizmente para nós, também temos abertas as portas das séries, das novelas, do cinema, sim, claro, que facilita, e portanto não é com teatro que se paga contas, e acho que piorou muito com a pandemia, porque o que é que a pandemia trouxe para além das dificuldades óbvias para todos os setores? Para o teatro em específico, o teatro é uma arte que obriga a que a pessoa saia de casa para ir ao edifício teatro. Não é como o cinema, nós hoje em dia na televisão de nossa casa temos Smart TVs, abrimos a Netflix, abrimos a HBO e vemos o que quisermos, temos tudo à nossa disposição. O teatro obriga as pessoas a sair de casa e a deslocarem-se. E, portanto, para mim, a maior quebra, e ainda estamos a recuperar disso, e acho que vai demorar
vai demorar muitos anos até conseguirmos voltar a ter a afluência de público que tínhamos antes da pandemia, para mim prende-se por isso, porque as pessoas estão confortáveis em casa e portanto não saem para ir ao teatro. Preferem ficar no conforto. E portanto piorou muito nos últimos 2 anos por causa disso. Pegando um bocado também nesta parte da pandemia, porque acho que afetou todos os setores, quais é que foram os desafios que vocês sentem que foram mais complicados de ultrapassar? No teatro? Ou na No representação geral, em na vossa no teatro acho que é esta, não é? Já falei muito disso na questão do teatro. Eu acho que a dificuldade do público... O público teve tendência de começar a vir mais nos últimos anos antes da pandemia. Havia uma afluência maior ao teatro, em geral, todos os tipos de peça. E ao cinema também. E ao cinema também. E acho que a pandemia veio quebrar essa onda de aumento de público. E agora temos que voltar a conquistar isso. Mas acima de tudo, o que eu sinto, e eu não posso deixar de falar sobre isso, é os técnicos. Porque nós, atores, bem ou mal... E os atores que nós falamos não é a minha realidade e da Bárbara, que lá está o que eu acabei de dizer, é aquelas pessoas que vivem do teatro, vivem de ter ou não públicos na sala, e passar 2 anos sem público é não ter trabalho. E é uma coisa... muitas vezes não ter dinheiro para comprar comida para alimentar uma família. E não consegues ter teletrabalho de teatro, não é? Não consegues, um ator de teatro não consegue fazer teletrabalho. Nem um ator de cinema, nem um ator... Um ator não consegue trabalhar mas nós trabalhámos, por exemplo, em pandemia, televisão e séries e cinema. Porque há um controle diferente. Teatro, as salas, ninguém podia entrar numa sala. Então eu acho que as grandes dificuldades foi mesmo essa questão monetária, mais de necessidades básicas que afetam muito. Porque já era mau e agravou, não é? Era muito mau e agravou. E depois acho que há aqui outra questão que é um trabalho... de novo, sobre afetos, sobre sentimentos, sobre o toque, sobre estar perto do outro, sobre contracenar e partilhar, que foram coisas que não aconteceram durante a pandemia. Ou seja, o termos de estar de máscara, todo o processo de testar, irmos a estúdio, testar de X em X tempo, testar para cenas de contacto físico, foi um processo muito complicado de gerir. Felizmente nós estávamos a trabalhar na altura e, portanto... pudemos continuar a trabalhar e tentar procurar alguma normalidade, mas foi uma normalidade um bocadinho estranha, não é? Porque de repente estamos a fazer cenas em que temos que discutir, em que temos que andar aos beijinhos na boca, o que quer que fosse, e estávamos todos com um cuidado tremendo, com máscaras, foi muito estranho. Sempre um antinatura. Foi muito estranho, Vocês, deste modo, sentem-se mais, devido a isto tudo por trás, mais confortáveis em trabalhar na área do cinema do que na área do teatro? Podemos assumir isso? Ou... Confortáveis no sentido de todo o processo, porque lá está, temos a nível monetário, temos a nível, como agora da pandemia. Sim, aí a pandemia foi um exemplo, mas havia muito pouco trabalho, nós tivemos sorte de estar a trabalhar na altura. Eu gosto de pensar nas diferentes áreas como complementares, mais do que sinto-me mais segura aqui, prefiro isto, prefiro aquilo, não, eu gosto, como estou a fazer neste momento já não estou com a peça, mas estava a fazer teatro e estava a fazer televisão ao mesmo tempo. E portanto, para nós, eu acho que a regra tem sido um bocadinho complementar. Estamos a fazer teatro, estamos a fazer séries ou estamos a fazer cinema, e não se prende necessariamente com a questão da pandemia, com a questão monetária, não se prende necessariamente com uma coisa de segurança. Sim, para nós não é por aí. Eu acho que eu não consigo não fazer teatro. O teatro é a minha base, mas tenho a noção que a notoriedade de reconhecimento público, que é importante tu criares... Antigamente, isto é muito rápido, o Rui de Carvalho dizia uma coisa extraordinária, porque as pessoas iam ao teatro e uma peça de teatro com a afluência de público ficava um ano e meio em cena, e o reconhecimento público era fazeres parte de uma peça de teatro que está 1 ano em cena, em que as pessoas viam 2, 3 vezes a mesma peça. E hoje em dia isso não acontece. Então a notoriedade que tu consegues ter como ator, e nas nossas gerações cada vez mais, ou é de cinema, ou é de séries, ou é de televisão, muitas vezes as novelas é onde chegam mais pessoas e as pessoas reconhecem-te. Isso permite, o que eu sinto que me permite é, e já nos aconteceu várias vezes, trazer público que não vê teatro ao teatro. E então de repente o teatro, que é a nossa praia, que é o que nós gostamos de fazer, que é a nossa paixão, digamos assim, porque isto era outra discussão, qual é a diferença de umas coisas para outra, mas enquanto ator é bastante diferente. Um ator de teatro não tem que fazer bem televisão e o ator de televisão não tem que fazer necessariamente bem teatro, são coisas diferentes. E nós já tivemos pessoas que vinham do norte do país, vieram excursões também do Alentejo, ver o Romeu e Julieta na altura. Sim. E que nunca tinham visto teatro, ou que raramente veem teatro e vieram por nos conhecer da televisão. Porque sim, eu sinto que esta facilidade de ligar a televisão e ver uma série, aquilo que estamos a falar, das pessoas já não irem ao teatro, acho que o público mais jovem da nossa faixa etária
vêm agravar um bocadinho essa questão, precisamente por essa Sim. facilidade. Já nada lhes é imposto, Nós já há mais do que 3 canais e mais do que 3 verdade, programas de nós televisão. mais depressa ligamos, como estavas a dizer, a televisão, ligamos a Netflix e vemos o que está lá do que Sim. propriamente vamos mas combinar e não sei o quê. Sim. Sim, E portanto, para nós também é bom perceber que, através do nosso trabalho, em televisão, em séries, em cinema, conseguimos puxar algum público jovem também para o Sim. teatro. Isso É ótimo. É um sentimento muito fixe. É porque é. Não, é bom, é bom Estás a sinal. contribuir para que não Não morra, morra, mas que sim. não deixe de... Bem, nós sabemos que vocês são atores nacionais. Uhum. Já pensaram ou têm planos em fazer carreira internacional? Sim, Abre-te o assunto, sim, o que está a acontecer. sim, eu já trabalhei também fora do país. Ok. Não, Faça favor. sim. Diga. Claro que sim, eu acho que eu tenho um ponto de vista sobre isso. Eu acho que acredito cada vez mais, por isto temos estado a falar, as plataformas de streaming gigantes mundiais, eu acho que o mundo está cada vez mais aberto. Se antigamente para tu conseguires trabalhar num outro país, tu tinhas que sair do teu país, de mochila às costas e tentares a tua vida, e se preciso ficares 2, 3 anos a trabalhar num sítio qualquer para ganhar dinheiro, para estudar numa escola de lá fora, eu acredito cada vez mais que o mundo está realmente aberto, e nós vemos isso. Tu tens séries de todas as nacionalidades diferentes, tens séries internacionais gigantes que vão buscar um ator daqui, outro dali. Sim. Tens Game of Thrones a vir gravar cá, Sim. Exatamente. House of Dragon. Portugal cada vez mais está a ser, por vários motivos, não só económicos, mas também de beleza Sim. natural do nosso país e de qualidade dos técnicos que existem cá, está a ser procurado para fazer coisas lá fora. Este ano foram 3 produções da Netflix, mais Game of Thrones, Fast mais and não sei o quê, Furious. Fast and Furious. Foi tipo incrível. Mas sim, eu acho que todos nós os dois temos essa ambição de trabalhar lá fora. E não é uma questão de ser de trabalhar lá fora, é trabalhar com pessoas diferentes que nós reconhecemos, reconhecemos o talento e já tive essa oportunidade de trabalhar no Brasil e também trabalhei agora em Espanha. com o Almodóvar. O Almodóvar, que é um realizador muito conceituado. E sim, acho que... E tu, Bárbara? Não, acho que falaste muito bem. Muito obrigado. Não, é uma vontade dos dois, não é? E acho que é um passo muito natural, o mundo está tão aberto, ainda há bocado estávamos a brincar com a montagem das câmaras e tudo. Nós, hoje em dia, fazemos uma self-tape, fazemos um casting em vídeo que pode ser enviado para a Alemanha, para os Estados Unidos, Sim. para a América do Sul, para qualquer canto do mundo e, portanto, a globalização veio facilitar-nos um bocadinho a vida nesse sentido porque podemos chegar mais facilmente aos 4 cantos do mundo. Vamos ver o que é que surge para a Vai frente. correr bem. Vai correr bem. Vocês têm alguma figura que vos tenha influenciado nesta área? Para começarmos a ser Sim, atores, para começar. eu comecei com teatro amador. O meu pai é ator de teatro amador. Ok. E eu comecei com ele com 5 anos, já andava para lá, tipo, de um lado para o outro no teatro, e isso foi natural, começar a fazer pequenas coisas, e para mim fez parte da minha infância sempre o teatro, e teatro de revista também. E depois, na altura, decidi ir para a escola de teatro, e foi assim. E depois, de repente, um hobby que é um gosto passa a ser uma coisa que é uma forma de tu veres a vida e percebes que é aquilo que queres fazer diariamente, e foi assim que eu comecei no teatro. A mim também foi pelo teatro amador. A minha avó paterna fazia teatro de revista também. Sim, eu começava a ir aos ensaios com ela e pronto, foi uma coisa muito natural também. E depois acho que foi um bocadinho esse processo de gosto de fazer isto, vou fazer teatro aos fins de semana, agora vou fazer um espetáculo, agora já estou numa companhia profissional, agora vou para a escola e de repente já estou a fazer teatro e novela E quando se cinema. faz aquilo que se gosta, corre sempre muito melhor. Eu acho que sim, concordo. Eu espero que sim, tem corrido bem. Até agora. Até agora. Até agora, qual foi o projeto que mais vos marcou? Ok. Eu acho que para mim foi o Hamlet. Isto é fácil de responder para mim. Foi uma peça que fizemos no ano passado e é a maior peça do mundo para mim, de Shakespeare. E foi a personagem mais difícil que eu interpretei. Dadas as circunstâncias, tínhamos acabado uma pandemia, o mundo estava todo de pernas para o ar. O Hamlet também é uma personagem que não tem propriamente os pés na terra. E foi uma viagem muito pessoal, interior, e tem essa importância. Isto a nível de teatro. Sim. Depois, talvez, de cinema, a série da Netflix que fiz agora, ainda não estreou, mas eu acredito que é uma grande série que vai ser, esperemos, mundialmente reconhecida. E acho que foi isso até agora. E o Almodóvar. Sim. Pronto. Eu não consigo escolher porque, não sei, eu acho que cada projeto, seja em teatro, seja em televisão,
me trouxe coisas diferentes. Sim. Eu não tenho muito essa coisa de escolher ou de ter um projeto favorito. Gostei muito de fazer, por exemplo, as doce. Acho que foi muito desafiante e principalmente depois receber o feedback de gerações de famílias, tipo, famílias que mandavam mensagem a dizer: olha, fui com a minha avó, com a minha mãe e com os meus filhos ao cinema. Fomos todos ver. Acho que foi bom pelo impacto que teve. Estou muito expectante sobre o Crime do Padre Amar. Depois fizemos o Crime do Padre Amar também. Nem estreou. Mas não tenho assim um projeto favorito. Sentes que todas te enriqueceram de alguma forma? Sim, e todas foram difíceis à sua maneira. Sim, claro. Eu tenho uma relação, eu acho que eu comecei a perceber, eu tenho um padrão. Eu em todos os projetos que faço tenho uma relação de amor-ódio. Eu chego ali a um ponto em que eu tenho que detestar aquilo que eu estou a fazer para depois acabarem bem e voltar tipo, ok, não, isto até foi fixe, enriqueceu. São todos, vou usar uma expressão um bocado, partes difíceis. Mas é normal, não é? Começamos com medo. Sim. E depois, ok, já estou fixe, já estou ambientada, depois chega ali uma zona em que detesto o que estou a fazer, já não quero acordar de manhã para ir trabalhar. E depois quando acaba. Isso é super. Eu acho que todos nós sentimos isso. Mas por isso é que eu não consigo dizer, ok, não, este projeto eu acordei todos os dias. Não, mas isso não quer dizer que tenha corrido bem. Sim. As coisas quando okay. dói até temos mais orgulho do que fizemos porque custou fazer. É tipo, uma coisa é fazer um trabalho que é fácil, um trabalho difícil, que temos depois um reconhecimento bom, até nos sabe melhor porque custou-nos. Eu acho que eu concordo plenamente com o que tu estás a dizer. Eu acho que todas as personagens, e ainda bem que assim é, trazem uma coisa nova para nós como atores. Porque nós também temos o cuidado de sermos diferentes em todas elas. E de aceitar coisas que nós sabemos que nos vão enriquecer. Nós não aceitamos um papel por aceitar, não é? Eu acho que o que nós sentimos o ódio na personagem na altura, ou no projeto em si, é porque estamos a deixar de desenvolver pela personagem. Em vez de nós simplesmente dizermos um texto que lá está. Eu acho que a diferença entre servires a personagem, o que ela precisa, quais são os pensamentos dela, a forma dela pensar, de viver, de estar, as suas crenças, ou então servir-te a personagem, que é simplesmente tu, Zé, vestes uma roupa e dizes umas falas que estão lá escritas que não foste tu que disseste. E quando tu deixas envolver pela personagem, eu acho que isso vai mexer contigo. E se vai mexer contigo, tu vais te irritar. Porque está qualquer coisa a abanar-te, tu não és assim, ou não querias ser assim, ou estás irritado. E muitas vezes o que nós sentimos não é nosso, é tipo, é nosso, isto agora parece bem esotérico. É nosso, mas é uma coisa que estamos a desenvolver. Ou porque tivemos uma cena difícil e temos que chorar, ou que temos que gritar, ou que estamos chateados com alguém, ou que estamos super São felizes. coisas que estamos a fabricar em nós para servir aquela personagem. O dia acaba e tu estás tipo num turbilhão de coisas que não sabes bem onde é que tu estás. E acho que isso é que nos irrita às vezes, é tipo... Envolvemos muito, não é? Com as coisas. Mas não faria sentido de outra forma. Bem, estamos a falar imenso, não estamos? Não, mas isto está perfeito. Não, isto está perfeito. Interrompe-nos e manda-nos calar. Está perfeito. Vocês são um casal. Como é que foi contracenar no Bem Me Quer? Ok. O Bem Me Quer em específico, eu posso começar. Essa eu não me importo começar. Novela, para mim, um dos defeitos da novela em Portugal, eu não sei, nunca fiz novela noutro sítio, mas em Portugal eu acho que o defeito é termos pouco tempo para fazer as coisas. Ok. E essa falta de tempo gera pressão na forma como os nossos dias são organizados. Ou seja, nós por dia somos capazes de gravar 30 cenas, 35 cenas por dia, é um plano de novela. Sim. Isso é muito, sendo que numa série internacional, se calhar há dias em que gravas uma cena por dia, às vezes nem isso, 3 cenas, é um dia normal, nós em novela gravamos 30. Vocês têm os takes contados, por exemplo, esta cena tem que ter esta duração de vídeo? Sim, normalmente há esse. Okay. Uma página é o equivalente a 1 minuto. De vídeo. Sim. É isso que estás a perguntar, certo? Sim, mas não é fechado. Imagina, se o realizador tiver uma ideia para aquela cena e quiser fazer uma coisa diferente, é possível. Depois pode ser cropado. Por isso é que os episódios às vezes não acabam onde estão escritos. Sim. Porque tiveram que cortar antes, porque naquele dia há jogo de futebol e só tem 30 minutos em vez de 40, então de repente o episódio fica mais pequeno. Mas isto, pegando no assunto das novelas, nós a gravar novela nós temos mesmo que ser atletas de alta competição, porque nós gravamos muitas cenas por dia. Eu por dia tenho que meter na cabeça 20 páginas de texto, 25, é muita coisa, é decorar 20 páginas destas. E portanto o Bem Me Quer foi uma novela também igualmente intensa, igualmente com esta pressão de gravar não sei quantas cenas por dia, e portanto era muito cansativo. E na minha ótica eu era a vilã da história e portanto passava o dia inteiro a cultivar invejas, a cultivar ódio. Não, parecendo que não, isso desgasta. Claro. Chegas ao fim do dia e estás estourada. Acabei de dizer isso. Porque eu não sou assim, eu sou mesmo boa pessoa. E no meu dia eu só penso coisas boas. Mas eu acho que a questão é, sermos um casal, não é? Sim. Porque lá está, ou seja... Diz. É isso. Sim, é isso que dificulta. Foi um bom processo e nós trabalhamos muito bem juntos. Eu acho que o que nos ajuda mesmo quando fazemos projetos juntos é nós termos uma ética de trabalho muito parecida e uma escola que é a mesma. E portanto entendemos muito bem a trabalhar.
e portanto também já nos conhecemos muito bem para dizer tipo, olha, Bárbara... Foi a primeira novela que fizemos, a Sim. verdade é essa. Sim, Juntos. mas já tínhamos feito Vários. teatro. Não, teatro trabalhámos imenso, eu e a Bárbara fizemos para aí 8 ou 9 peças juntos de teatro. Muitas. Algumas antes de namorarmos, outras depois de namorarmos. E tínhamos feito imensas coisas. Mas a novela é o que eu vou dizer, que é um modo diferente, um chip diferente como ator. Sim. E quando tens uma peça fechada em que tu estás ali a desenvolver a peça e a discuti-la, tu ali todos os dias estás... eu faço boas vezes esta comparação, que é entre uma maratona e um sprint, não é? Tipo, a maratona é uma peça de teatro que tens a mesma peça durante um mês, todas as noites a fazer a mesma coisa, e tens um sprint que de repente tu às vezes estás tipo, a ter que fazer 30 cenas por dia, quase sem, não é sem estudar, mas tipo, estudá-las na noite anterior, porque no dia a seguir vais ter mais 30, vais ter mais 30. E isso, eu acho que por nós termos o lado profissional bem definido, não deixamos que isso depois influencie a nossa vida pessoal. Yeah. Não é? Sim. Mas, ou seja, não deixa de ser intenso no contexto de novela, não é? Porque ainda por cima passamos muitas horas dentro de um estúdio. É sempre difícil. É difícil fazer novela sozinha, não é? Eu agora estou a gravar sozinha, já é um processo difícil, ainda para mais nós os dois, não é? No final do dia de trabalho, saber desligar, eu acho que é um bocadinho o segredo. E portanto foi um bocadinho por aí que nós tentámos ir no Bem Me Quer e correu bem. Continuamos juntos, portanto está tudo bem. Tenho uma última pergunta para finalizar a entrevista. Bárbara, Meu Deus. Zé, O que é que dizem os nossos o que é olhos? que dizes vocês? A sério? A sério. Ei, eu nunca me preparei para isso. Então, o Zé vai começar. Esta resposta é ele primeiro. Mas é o que? Uma coisa poética. É o que nos apeteceu. É o que disseram vocês. Pá, não faço ideia. Eu devo fazer alta definição daqui a um mês. Olha, ainda bem que me perguntaste isso que eu disse. Tens de preparar. Fica já Não sei o que é que avançado. dizem os meus olhos. Vamos para um lado poético e bonito, que é para lá fazer. Oh. Não sei, o que é que dizem os meus olhos? Dizem que... Olha, que acredito que até agora temos feito um trabalho importante, do qual nos orgulhamos e que queremos fazer mais. E que eu gostava que daqui a uns anos voltássemos a falar, e que não sei porquê, porque é que voltamos a dar uma entrevista. Sim. E que reparássemos que de alguma forma conseguimos mudar alguma coisa no panorama artístico português. Sim. Deixássemos alguma marca e conseguíssemos trazer alguma coisa boa, nem que seja caminhonetes do Alentejo para ver teatro. E agora és tu. Não, eu estava a pensar que eu sou uma pessoa às vezes muito insegura e duvido muito de mim mesma, mas de certa forma sinto que o momento que eu estou a viver agora é um momento bom e estou no sítio certo, portanto, tanto a nível pessoal como a nível profissional, e portanto isso conforta-me, estou bem, estou numa fase boa e espero que daqui a uns anos, quando olhar para trás, consiga ter exatamente a mesma percepção que estou a ter agora, que é, está tudo certo. Isso foi bom, foi muito bom. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada.